Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje quem está aqui comigo é a Mariana. Olá, Mariana, tudo bom? Bom, pessoal, a aula de hoje promete. Vai ser super diferente porque nós vamos fazer uma viagem, uma visita em uma instituição muito importante do nosso país. Então, vamos lá para a gente poder conhecer um pouco mais o tema da nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico e as vacinas. O que isso como que isso impacta o nosso corpo? Por que ela é importante? Para que serve o sistema imune? Como são produzidas as vacinas? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. E para isso nós iremos então trabalhar a seguinte habilidade de argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no nosso organismo, o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Nós sabemos, pessoal, que nos 2 últimos anos, um pouco mais de 2 anos, nós vivemos uma pandemia que parou literalmente o mundo. E o mundo só voltou aos poucos às suas atividades graças à vacinação. Então, a partir do momento que nós tivemos a vacina contra a Covid, nós começamos a andar novamente, Até então, o número de mortes estava muito alto. Então, isso vem, não é de agora, a vacinação contra a Covid, contra várias doenças infecto-contagiosas, já vem de muito tempo. Inclusive, o mecanismo na qual a vacina da Covid foi produzida. Por isso, a aula de hoje é importante para vocês entenderem o que é uma vacina, como que ela age no nosso organismo, como que o sistema imune ele vai defender o nosso corpo de estruturas, de patógenos, de micro-organismos que invadem o nosso corpo. Então, para isso, para a gente entender um pouco mais, nós vamos fazer agora uma visita lá no Instituto René Rachou, que é a unidade da Fiocruz aqui em Minas Gerais, tá? Então, nós vamos visitar essa instituição, vamos conversar um pouco mais com o doutor Pedro, que ele é especialista em virologia, então ele vai explicar para a gente tudo sobre vacinas, principalmente sobre vacinas virais e outras também bacterianas, vai enfatizar mais as virais. Então, bora lá para a gente conhecer essa grande instituição e entender um pouco mais esse mundo imunológico e também as vacinas? Vamos lá? Pessoal, agora nós estamos então no Instituto René Rachou, é a unidade da Fiocruz aqui em Minas Gerais, fica situado na cidade de Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, ao lado da Igreja São Sebastião. Esse local, pessoal, é referência no tratamento de doenças infectoparasitárias e também no desenvolvimento de fármacos, vacinas e outros produtos dentro da área da saúde. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais esse local e como são fabricadas essas vacinas e como é a rotina dentro de um laboratório. Então vem comigo que nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Vamos lá? Pessoal, agora nós estamos aqui dentro dos laboratórios do Instituto René Rachou, a unidade da Fiocruz aqui em Minas Gerais, e nós vamos conversar com o Dr. Pedro, ele que é especialista em virologia e vai falar pra gente um pouco mais sobre o sistema imune e o desenvolvimento das vacinas. Olá, Pedro, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tá? Vamos lá então? Pronto para responder as nossas perguntinhas? Pronto. Pra gente então, Pedro, como que funciona, de forma geral, assim, o sistema imune do nosso corpo e qual que é a sua importância? Bom, todos nós então temos um sistema imune que funciona como se fosse um exército mesmo de defesa do nosso organismo contra os possíveis patógenos, Esses patógenos podem ser vírus, fungos, bactérias, protozoários, dentre outros. E o nosso sistema então tem um arsenal
né, de células e outras moléculas que estão prontos para combater essas infecções. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a lidar com essas infecções e a lutar contra esses micro-organismos, esses patógenos, né? Então, a gente tem um grande número de células que fazem esse combate no nosso organismo e também de algumas moléculas, como os anticorpos, que talvez vocês já tenham ouvido falar bastante. Ao longo da vida, a gente consegue muitas vezes lutar contra essas infecções através do nosso sistema imune, mas muitas vezes nós precisamos de de um auxílio, como é o caso das vacinas, né? A gente viu agora durante a pandemia da Covid-19 a importância da vacinação contra essa doença que matou milhões ao redor do mundo, e nós temos um número muito grande de outras infecções que a gente aprendeu ao longo dos anos a combater através, né, dessas vacinas tão importantes para a humanidade. Ótimo. Então, ainda dentro, né, do sistema imune, existe a diferença do sistema imune inato e o adquirido. Explica pra gente mais ou menos como que é e o que tem de diferente um do outro. Claro, existem diferenças. Na verdade, o nosso sistema, esse sistema de defesa, né, que é o nosso sistema imune, ele é um sistema bastante complexo. Então, a gente tem uma porção desse sistema que responde de maneira mais ou menos inespecífica para todos os patógenos, sejam eles fungos, vírus, bactérias, que é o nosso sistema imune inato. Então, na verdade, já são respostas prontas, nós temos células e moléculas já prontas para responder a essas infecções, a esses patógenos. De forma bem inespecífica. De forma bastante ampla e inespecífica. Agora, a parte do nosso sistema imune adquirido, que é o sistema mais específico, ou seja, aquele sistema, aquela parte da resposta que responde especificamente para cada patógeno. E como que isso funciona? A gente, na verdade, reconhece esse patógeno num primeiro momento, né? Inclusive, nesse primeiro momento, a resposta imune inata é muito importante, mas muitas vezes ela não é suficiente para combater aquela infecção, né, de forma única. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo as características daquele micro-organismo e monta uma resposta imune adquirida. E essa resposta imune adquirida, ela é formada principalmente por outras células mais especializadas em combater aquele patógeno e anticorpos, que são moléculas de proteína que neutralizam esses micro-organismos, fazendo com que a gente evite a proliferação dele no nosso organismo. O grande problema é que entre a resposta imune inata no início da infecção e a resposta adquirida, pode ser que a gente não tenha tempo suficiente para montar essa resposta. E aí entra a grande ferramenta que a gente tem, que são as vacinas, que elas permitem com que a gente monte essa resposta adquirida de forma muito mais rápida e mais eficiente. Então, por isso que elas são muito eficientes para a gente, para a humanidade de maneira geral, no combate a essas infecções, sejam elas, né, bacterianas, fúngicas, virais, e por isso a grande importância das vacinas. Ótimo. Por isso, pessoal, vacinem-se. Não deixe de vacinar nunca, tá? Contra qualquer tipo de doença que nós temos vacina, vacine-se. Já que nós estamos falando de vacina, né, entramos nesse assunto agora, você poderia explicar para a gente um pouco mais como é produzida uma vacina, como que ela é desenvolvida dentro de um laboratório, até ela chegar lá na etapa final, que é a agulhinha que a gente recebe muitas vezes aí no posto de saúde? Claro, posso explicar sim. Então, como eu estava explicando anteriormente sobre o nosso sistema imune, né, na verdade a gente precisa entender as características do micro-organismo para que a gente possa montar uma defesa contra o mesmo. Então, na verdade, quando a gente está produzindo uma vacina, é mais ou menos de uma maneira semelhante, ou seja, a gente pega as características importantes daquele micro-organismo, seja um vírus, seja uma bactéria, por exemplo, podemos usar o exemplo da Covid-19, né? Então a gente pega ou o vírus inteiro ou uma porção dele que seja importante no desenvolvimento da infecção e da doença. Então aquela porção ou o vírus inteiro pode ser utilizada para a gente montar a resposta imune adquirida contra aquele patógeno. Só que, na verdade, a grande sacada das vacinas
é que você tem que administrar nas pessoas uma parte do micro-organismo ou ele todo de forma a não causar doença naquela pessoa. Então, a pesquisa científica ela é voltada para encontrar esses antígenos, né, essas porções do vírus que são importantes para gerar uma resposta imune, ou mesmo ele todo, mas de uma maneira enfraquecida, de forma que quando a gente administra essa vacina naquela pessoa, não cause doença. Então a gente tem, por exemplo, no caso da Covid-19, a gente tem vários tipos de vacinas diferentes que foram desenvolvidas ao longo da pandemia e graças a essas vacinas nós estamos na situação que estamos hoje, de uma pandemia que tem né, diminuído o número de casos nos últimos meses e diminuído o número de mortes, principalmente por conta das vacinas. E para outros micro-organismos, temos vacinas também bastante clássicas, né, e utilizadas há décadas, como é o caso da vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela utiliza o vírus inteiro da febre amarela, porém de uma maneira enfraquecida. Ou seja, o vírus presente na vacina, ele não tem capacidade de nos causar a doença febre amarela, mas ele tem a capacidade de nos mostrar quais são as porções importantes naquele vírus para a gente construir uma resposta imune que seja, que tenha a importância tanto dos anticorpos quanto do arsenal de células imunes que vão combater aquele vírus caso a gente seja infectado pelo vírus da febre amarela. Lembrando, né, doutor Pedro, que é muito seguro, pessoal. A vacina, até ela chegar nessa etapa final, são vários processos, né, que ela passa. Até ela chegar nessa etapa final, ela chega com segurança. Então, não tem risco da gente tomar essa vacina e ter a doença propriamente dita ou efeitos colaterais mais graves. Então, é seguro se vacinar. Agora eu vou entrar num gancho, já que nós estamos falando de vacina, que muita gente em casa confunde dois termos, que é para quem é da área da saúde principalmente, tem isso bem claro. Mas para o pessoal, às vezes confundem. Diferença entre vacina e soro. Explica para a gente, Pedro, qual que é a diferença? Explico sim. Então, a vacina, né, ela é um mecanismo preventivo, ou seja, é aquele mecanismo que a gente toma para o caso de um dia a gente ser infectado com aquele patógeno. Né, a gente já citou aqui o caso da Covid, o caso da febre amarela, entre outros vírus e outras bactérias também. Então a gente se previne contra aquela infecção, ou seja, a vacina ela nos dá a receita de como fazer a resposta imune contra aquele patógeno. E a gente aprende Ela dá a receita dos anticorpos, né? Isso, ela ensina pra gente como produzir esses anticorpos e a gente tem, essa receita fica na nossa memória, né, do nosso organismo, para o caso de a gente ter essa doença daqui 2, 3, 4, 5 anos, isso vai depender de cada vacina, né? Então, a gente aprende e a gente aprende mesmo, né? O nosso sistema imune, ele tem essa capacidade de ter uma memória, né, daquilo que a gente já entrou em contato. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a lidar com os micro-organismos e as vacinas são fundamentais para a gente ter esse entendimento e esse aprendizado. E no caso dos soros, o soro ele é um mecanismo de tratamento, né? Então ele é um tratamento imediato, ou seja, o soro já tem os anticorpos prontos, né, para que você possa combater aquela infecção. Então nós temos exemplos, né, no caso aí de soros que combatem, que fazem o tratamento, por exemplo, de uma infecção contra o vírus da hepatite B. Temos soros que fazem o tratamento da Covid-19 em alguns casos, ou seja, o soro ele foi produzido em algum ser vivo, né? Nós temos alguns exemplos como soros que são produzidos em cavalos, ou soros até de pessoas que já ficaram, que já tiveram aquela infecção e montou uma resposta, ou seja, tem anticorpos contra aquela infecção, anticorpos prontos, normalmente em altas doses, né? Que são suficientes para que sejam aplicados na pessoa que já foi infectada e aí sim combater aquela infecção a partir de, então, de uma resposta já pronta. Ou seja, o soro não te ensina a lutar contra aquela infecção, ele já é um tratamento pronto contra aquela infecção. Ótimo. Bom, então a gente sabe, né, que a Fiocruz é pioneira no desenvolvimento de novos fármacos, de vacinas, diagnóstico e tudo mais.
E a gente sabe que aqui também a Covid foi muito estudada. Fala pra gente um pouco mais como que está a relação do desenvolvimento, como foi, na verdade, né, o desenvolvimento da vacina da Covid. Não só aqui, mas de forma geral, né, dentro da Fiocruz, no Brasil. Bom, em relação à vacina da Covid, eu gostaria de salientar, né, que a gente escutou muitos comentários sobre, principalmente, a velocidade com que essa vacina ficou pronta. Só que, na verdade, né, as pessoas se esquecem que a pesquisa científica, ela nunca para, né? Então, ela está aí estudando os micro-organismos, os vírus, bactérias ao longo dos anos, né? E, assim, apesar do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19 ser um vírus novo, na verdade, alguns primos dele a gente já conhecia, né? Então, desde a pneumonia asiática, lá em 2003, que foi causada por um coronavírus, que a gente vem estudando, quer dizer, a gente já vinha estudando os coronavírus desde a década de 60, mas de 2003 para cá, a gente vem estudando basicamente esses coronavírus que causam pneumonia grave, né? Então, na verdade, quando surgiu o SARS-CoV-2 no final de 2019, início de 2020, a gente já sabia quais eram as porções daquele vírus que seriam antígenos, ou seja, quais as porções que seriam muito bem utilizadas para uma vacina. Ou seja, exatamente, a gente sabia quais anticorpos seriam importantes para combater a Covid-19 baseado nos outros coronavírus que a gente já conhecia. Então, a gente pode dizer que a vacina contra a Covid-19 ela não foi desenvolvida em um ano, ela foi desenvolvida com conhecimentos de décadas e, né, até mesmo século, né, porque a gente já tem o conhecimento de como desenvolver a vacina de uma maneira geral, que vem se acumulando ao longo dos anos. E é para isso que a pesquisa científica ela tem importância, porque é um conhecimento acumulado. Então, o que aconteceu durante a pandemia e que a gente, na verdade, assim, de uma maneira sem precedentes, né, na história da ciência, foi um compartilhamento muito grande de informações. Não só entre as instituições brasileiras de ciência, né, e tecnologia, as universidades, como as empresas e instituições também de ciência e tecnologia, mundo afora. Ou seja, as informações, elas correram o mundo inteiro de maneira muito rápida e a gente hoje vive num mundo globalizado, né? Sem contar do incentivo econômico, né, que teve para o desenvolvimento rápido dessa vacina. E o impacto econômico da pandemia também foi sentido no mundo inteiro de uma forma também sem precedentes. Então, a Fiocruz, né, basicamente, ela fez parcerias com outras universidades e instituições fora do país para poder gerar esse conhecimento da forma mais rápida possível, aproveitando o parque tecnológico que a gente tem para a produção dessa vacina, né? A Fiocruz ela é uma das instituições, um dos maiores produtores de vacina do Brasil. Então ela sabia que ela tinha capacidade de aprender a produzir essa vacina e distribuir de uma maneira rápida, né? Estrategicamente para o Brasil inteiro. Então, na verdade, a forma como isso aconteceu foi através desse compartilhamento de informações, parcerias que foram estabelecidas de forma muito rápida, com instituições, principalmente da Europa, né, no caso da vacina, principalmente a AstraZeneca, né, que seria a principal vacina produzida pela Fiocruz, e o que eu citei anteriormente, que é esse acúmulo de informações que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, para saber aonde acertar esse vírus, aonde seria o ponto mais frágil dele, que a gente poderia produzir uma resposta de anticorpos e combater essa infecção. E a gente teve muito êxito nessas escolhas, e a gente só está aqui conversando disso dessa maneira agora, por conta do rápido desenvolvimento dessas vacinas. Ótimo. Bom, pessoal, então paramos aqui a nossa aula de hoje, uma aula bem diferente do que vocês estão habituados. Agradeço ao Dr. Pedro, muito obrigada por todos os esclarecimentos das dúvidas. Eu espero que nenhum aluno, ninguém tenha mais dúvida com relação a esse tema. Obrigada pela sua participação e espero também que você tenha gostado. Eu que agradeço a vocês por falar sobre esse tema e obrigado a todo mundo pela atenção.
Pessoal, encerramos aqui então a nossa aula. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder esclarecer para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.